Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui. Hoje teremos mais um bate-papo aqui que a Syncro está nos proporcionando. Eu, Alex Leite, diretor educacional da Live University Confeb, terei o prazer de falar sobre jornada da transformação digital. Tech Transformation. Será que é só sobre tecnologia ou envolve mais coisas? E para responder essas perguntas aqui, para interagir com a gente, tem muito insight. Estou aqui com dois convidados incríveis, certo? Funari, muito obrigado pelo bate-papo, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Pode se apresentar para quem não te conhece ainda, Funari. Obrigado, Alex. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ricardo Funari, eu sou vice-presidente da Syncro, uma empresa que procura prover conformidade com eficiência aos seus clientes. E é muito bom ser acolhido aqui na Live University, uma casa que a gente gosta de estar, ainda mais com você e com o Irá. Boa. Então, acredito que tem um pouquinho, o Irá, de experiência já com a área de tecnologia e transformação. Assim, pouca coisa. Pouquinho, né? Pouquinho, né? Alguns anos. Alguns anos, experiência incrível. O Irá, seja muito bem-vindo aqui. Excelente recebê-lo. Pode se apresentar para o pessoal. Obrigado, Alex, pelo convite. Funari, obrigado de novo para a gente dividir espaços. Muito bacana, obrigado mesmo. Acho que é um momento bacana a gente dividir experiências. Acho que a gente falta um pouco disso, a gente tem que dividir mais experiências mesmo. Então, assim, muito bacana o convite, obrigado pela recepção. E vamos bater um papo. Assim, hoje eu estou liderando a área de transformação da área fiscal, o famoso Tax Transformation, a gente pode chamar também do que a gente bem quiser, mas dentro do Mercado Livre, e aí todo o desafio de liderar isso hoje no maior marketplace do Brasil. Deve ser moleza, não é não, Funari? Porque não deve ter quase nota. Não. Você acha que tem algum volume lá de nota? Volume baixo. Baixo, pequeno. Volume baixo de nota, de pacote, a operação é bem tranquila. Bem tranquila, bem pacata. Só que não. É um bom desafio, hein? É um bom desafio. Super interessante. Super interessante. A gente vai falar sobre Tech Transformation aqui, né? Vamos lá. E a gente está falando que você está liderando esse projeto de transformação dentro do Mercado Livre. Acho que a primeira coisa para a gente pensar aqui, filosofar e resgatar é: essa transformação digital começou dentro do Mercado Livre das empresas ou isso começou, de repente, com o nosso fisco? Você que tem experiência com outros países de atuação no fisco, será que o nosso fisco, assim como a gente tem o estigma do brasileiro de ser um cãozinho, coitado, abandonado, que faz as coisas mal feitas, o nosso fisco, esse cara não digitalizado, fraquinho comparado com outros países, ele puxou as empresas ou as empresas que são líderes aí? Tem uma coisa que no nosso fisco é um cãozinho machucado, né? Nada. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, aliás, a transformação digital no Brasil começou pelo fisco brasileiro, né? Perfeito. E eu acho que ele entendeu há muito tempo atrás, as empresas demoraram muito para se entender nesse processo. Ele entendeu que fazer bem o trabalho dele era importante. E eu acho que isso é muito interessante. A gente pode discutir aqui se o sistema tributário brasileiro é justo, se ele é equitativo, se a gente faria alguma coisa diferente. Inclusive, está rodando muita conversa sobre isso no Brasil agora, nesse momento de reforma tributária. Mas não é sobre isso que a gente está conversando. A gente está conversando sobre... Esse cara tinha uma missão. E ele desenvolveu muito bem a missão dele. Então, assim, se você pega a Receita Federal brasileira da década de 90, começo da década de 90, e compara com agora, a evolução é muito mais rápida de qualquer outra empresa e não é de fisco. Eu não estou falando da área fiscal das empresas, estou falando de objetivo empresarial. Ou seja, ela tem um objetivo. Ela não é uma empresa, mas ela tem um objetivo pelo qual ela é formada. E ela desenvolveu esse objetivo melhor que você não sei se eu vou ser liviano na meu número aqui, mas melhor que 90% do mercado brasileiro. Desenvolveu os seus próprios objetivos sociais. E se você pega isso, eu gosto de falar sobre isso porque você pega... A Receita Federal hoje, você tem uma fotografia dela de hoje que não é a fotografia da década de 90. E ela sabia disso. Então ela colocou, se você compara, uma coisa que para mim é muito interessante é qual era a missão da Receita Federal da década de 90? Arrecadar impostos. Ponto. E a Receita Federal evolui essa missão dela e fala assim, não, peraí, cara. Eu me entendo hoje, entendendo o tributo como parte importante de uma sociedade de desenvolvimento social, então eu entendo o papel do tributo na sociedade, o papel social dele, eu sou hoje um dos alicerces para o desenvolvimento do país. Porque se não há arrecadação de imposto, não há investimento estatal, não há desenvolvimento do país, nada acontece. Então, eu sou parte estratégica desse desenvolvimento de um país que nem o nosso. Pô, isso é muito interessante você falar... Ele percebe que, por exemplo, se não houver a Receita Federal, há menos investimento em saúde, há menos educação, há menos segurança, uma série de coisas que eu, Receita,
hoje sou provedora disso para a população. Exatamente. Esse é o meu objeto social. Então, assim, e como é que eu vou fazer isso bem feito? Eu vou entender quais são os meus gaps, quais são os meus problemas a enfrentar. Eu não tenho gente qualificada, isso década de 90, né? Eu não tenho tecnologia, eu não tenho política para isso, eu não tenho um sistema tributário brasileiro bem desenhado. Então, deixa que eu vou atuar nesse sistema brasileiro é complexo. O sistema brasileiro é complexo, complexidade. mal desenhado e mal feito. Então, assim, poxa, não se tem mais o sistema brasileiro que você tinha na década de 90, a inconstitucionalidade do Piscofins da 9718. Isso não existe mais. Por quê? Porque quem está escrevendo as leis tributárias brasileiras, muitas vezes, são auditores da Receita Federal. Muito bem escritas, muito bem feitas, super complexas. Por quê? Porque eles foram atrás dos gaps deles. E correram atrás disso, seja em qualificação de pessoas, seja em tecnologia. Eles foram atrás desse negócio e foram fazer. Por quê? Se o cara tinha uma capability que era arrecadar impostos, ele precisa sustentar essa capability de alguma coisa. Tecnologia e gente é fundamental e a gente vai falar bastante sobre isso ainda hoje. E ele foi atrás desse negócio. Eu tive a oportunidade, Alex, de trabalhar ao mesmo tempo com 21 países nas reformas tributárias que foram acontecendo durante todo o ciclo da Covid-19. Não é nada parecido com o Brasil. Nada parecido com o Brasil. Tanto é que você começa a conversar, a pessoa fala, nossa, porque está super complexa a situação na Coreia, porque eles estão querendo implementar um novo documento eletrônico. Ah, mas é uma evolução? Não, é a primeira documento eletrônico da Coreia. Você fala, moço, mas assim, eu lido com isso desde 2005. Assim, isso para mim já virou trivial, não existe mais um novo documento eletrônico, não existe nada de papel no Brasil, né? Nada, pessoa física ou jurídica nem entrega mais o papel. 21 fiscos diferentes. 21 fiscos diferentes. Da Coreia do Sul, mega desenvolvida, a Colômbia. Então, assim, você pega esse risco do mundo, você vai botando 21 países aqui no meio. Então, aqui tinha China, aqui tinha Bélgica, aqui tinha Brasil, aqui tinha Estados Unidos. Tinha muita gente complexa. Então, você tem um sistema tributário indiano muito complexo, um sistema americano muito complexo, mas com o arcabouço brasileiro de qualidade, digitalização, tecnologia, automação, nada parecido. Nada parecido na velocidade que a gente está trabalhando no Brasil. Impressionante. Então, nós somos líderes mundiais. Né? Vendemos a nossa tecnologia, inclusive, para países tops. Então, assim, isso de fato é uma liderança muito interessante. Né? Cara, que loucura. Né? E o que você destacou é importante a gente voltar a falar, né, Funari, que é sobre... hoje a gente falando sobre Tax Transformation, sobre esse papel da Receita de ser um excelente órgão nesse ponto, não estamos julgando se deve pagar ICMS ou não. Cara, isso aí está lá no Congresso, é outra... Cara, é o que você falou, a Receita focou no seu foco. O foco é, cara, aqui eu tenho que arrecadar para prover para a população o melhor serviço com a arrecadação do centro. Então, eu vou fazer isso aqui com muita tecnologia, muita conformidade. Ela aceitou a premissa de mercado, né? Aceitou a premissa de mercado. A simplificação não vem, eu vou trabalhar com a complexidade. Né? Perfeito. E trabalhou com isso. É verdade. Muitas vezes a gente pode também fazer, se vocês me permitem, para fazer uma crítica, que ela também é um agente da complexidade. Sim, né? Sim. Cada vez que ela coloca uma nova obrigação acessória para funcionar e que muitas vezes é a mesma informação que estava na outra, mas com um detalhe a mais, ela poderia ser um agente de simplificação e a gente está vendo esse movimento acontecer. Isso é muito interessante. Mas que, de fato, ele aceitou a premissa do mercado e falou, eu tenho um país complexo, gigantesco, que cresce e, infelizmente, também foi moldado em práticas com as quais eu não concordo, eu vou atrás desses caras. Perfeito. E foi muito bem feito. Muito bem feito. E esse muito bem feito, Funari, ele dá resultados, né? Sim. Se a gente pegar lá da década de 90 para cá, percentualmente aumentou a arrecadação. Sim, a gente está batendo recordes seguidos de arrecadação. É isso. Né? Fevereiro agora foi um recorde de arrecadação. Foi recorde no mês de fevereiro. Exatamente. Então, você imagina, a gente o fruto do resultado do ROI do projeto se paga de maneira tranquila aqui. E aí, eu falei desse cãozinho machucado, que a gente sempre tem aquela síndrome... Leão bem alimentado, né? Você acha, Funari, que na verdade a Receita é esse leão que massacra e morde todo mundo? Você acha que o cãozinho a gente já chegou que não é, certo? Você acha que é um leão voraz ou que... eventualmente ela vem mudando também essa parte de voracidade de ser um que quer matar todo mundo? Eu acho que a gente tem que reconhecer que o fisco também vem mudando. Né? Até a realidade do nosso fisco também é complexa. Nós temos um fisco federal, 27 fiscos estaduais e vários fiscos municipais. Perfeito. Né? Então, de fato, o nosso fisco federal é um modelo, né, de gestão, como o Irá falou. Mas a gente também tem fiscos estaduais bastante desenvolvidos. Né? Por exemplo, a própria Cefaz São Paulo, a Cefaz Rio Grande do Sul, são fiscos modelo, né? Que até carregam, né? Ou atraem, incentivam os outros fiscos. Né? O fisco, a Cefaz do Rio Grande do Sul, por exemplo, presta serviço para a Cefaz de outros estados, né? Que usam seus sistemas, etc.
Perfeito. E a gente vê São Paulo, por exemplo, né, você vê uma aproximação, a gente pode dar o exemplo do Nos Conformes, tudo bem que foi um programa instituído por lei complementar em 2018, só em 2022 que foi regulamentado, mas já olha para o contribuinte de maneira meritória, né, de acordo com o comportamento e a sua classificação, A ou B, né, ele tem uma facilitação maior ou menor na restituição de crédito. Então, isso é um exemplo, né, de estratégia de privilegiar aquele contribuinte bem comportado, né, e até de confiar nele, né. Eu acho que no Brasil falta um pouco da cultura o brasileiro, né, a gente vive uma cultura da desconfiança de uma maneira geral. E isso acontecia de uma maneira muito intensa entre o fisco e o contribuinte. Então, numa iniciativa desse tipo, por exemplo, o fisco olha para um contribuinte a mais, opa, eu posso dar um tratamento diferenciado para esse contribuinte, eu posso aceitar uma solicitação de crédito sem exigir uma auditoria ou sem exigir que ele entregue o arquivo antecipadamente, por exemplo, ou informações antecipadas, né? Então, essa é uma iniciativa positiva, mas é de um fisco estadual, pode, né? Mas existe, tá? Por outro lado, se questiona, né? Então, recentemente foi feita uma pesquisa e publicada, acho que no Valor Econômico, que o Brasil, em termos de multas qualificadas, é um dos líderes no mundo, né? Ao lado da África do Sul, né? E muitas vezes uma grande crítica não é nem o valor da multa, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos 75% é menos do que isso, mas o fisco, como a legislação não tem critérios para a qualificação da multa de fato, o fisco assume que houve fraude, houve dolo ou segunda intenção, né? Então, isso fica muito subjetivo, fica na mão do fisco. E aí você pode ter, eventualmente, um exagero, né? Você pode ter um fisco que erra na mão, né? Porque por conta de uma legislação que não está clara, não existem critérios, e se você for olhar a própria jurisprudência, também não consegue resolver essa questão de maneira equilibrada. Então, respondendo mais objetivamente, você vê movimentos de aproximação, perfeito, mas tem coisas que o próprio Fisco Federal poderia estar fazendo, né, como a questão da multa, e a gente sabe o quanto que o fisco arrecada, né, por acréscimos legais, não a carga tributária esperada, mas acréscimos legais por conta de não pagamento, etc., né, o atraso do contribuinte. Mas sabe que isso é muito interessante, Funari. Eu concordo 100% com você. Eu acho que talvez um dos grandes problemas e sintomas do sistema tributário brasileiro, que ele não vai bem, é essa extrema litigância que o Brasil tem. Isso não existe em lugar do mundo, né? É difícil, inclusive, você, como empresa global, explicar isso para o resto do mundo. O que passa no Brasil? Por que tudo que vocês falam são autuados? Isso está errado, isso a gente tem que mudar, a gente tem que mudar a perspectiva da conversa, né? Eu costumo ser bem mais otimista com esse movimento, sabe? Porque também, se a gente não for, também, não sei se a gente tem outro caminho, sabe assim? E hoje você começa a ver já muita gente dentro da Receita Federal e muita gente fora da Receita Federal muito boa discutindo transação tributária, discutindo como é que a gente vai fazer regimes especiais mais bem feitos, ou seja, discutindo conversa. Ou seja, eu não sou um criminoso, né? Eu estou otimizando as minhas finanças. E parte da minha obrigação como um dono de uma área financeira de uma empresa é otimizar minhas finanças da melhor maneira possível. Isso quer dizer que eu vou deixar de pagar os meus impostos que está na lei? Não. Mas quer dizer que a minha operação pode ser guiada também por isso. Ah, não, porque você tem toda uma questão de substância. Eu não estou falando que não. Eu não estou falando para você fazer fraude. Eu estou dizendo o seguinte, vamos sentar e conversar. É possível fazer isso? E isso ao redor do mundo você faz com muita tranquilidade. Você conversa com o fisco, senta né? com o fisco na mesa. Olha, eu vou fazer essa operação. Mais vocês concordam? facilidade. E ele fala, puxa, assim não dá. Pô, mas assim dá. E isso te gera uma possibilidade de você falar, eu tenho uma paz no meu dia a dia, porque eu vou fazer, eu sei que o que eu estou fazendo é legal, eu sei que o que eu estou fazendo está de acordo com o que o fisco também acha, e eu vou seguir minha vida. Eu não vou fazer um negócio para tomar depois uma contingência enorme na cabeça. Então, essa é uma mudança de mindset, que talvez seja a mudança mais lenta que acontece, né? Você muda tecnologia, você muda instrução, você muda estrutura, e o mindset vai vindo, né? Ele vai acontecendo. Porque isso que você falou do diálogo, né, entre as partes, eu vou fazer uma analogia de um outro exemplo. É a mesma coisa que pensar que em empresas concorrentes, por exemplo, não podem abaixar o preço do seu produto. Estou dando um exemplo. Você fala, não, vou abaixar aqui, abaixei o preço do meu produto. A empresa concorrente fala, não, que absurdo, você viu? Ele abaixou o preço para vender mais. Isso é bom.
foi uma estratégia que eu usei. Exato. Mas veja, eu não estou roubando, eu só baixei o preço porque eu achei que minha margem podia diminuir. Né? E não há contestação no mercado de você abaixar o preço do teu produto. Ninguém olha e fala assim, nossa, Funari, que absurdo, você abaixou o preço do teu produto. Né? Esse tipo de comparação fala, nossa, então por que eu não posso falar com a Receita? Né? De falar, olha, eu troquei aqui o NCM porque eu achei que se enquadrava melhor nesse NCM aqui. Afinal de contas, cara, produto 1, produto 2, eu posso estar enquadrado nos dois. Esse aqui me dá uma precificação melhor, eu consigo dar um bônus para o meu cliente. E afinal de contas, ninguém conhece meu produto mais que eu mesmo, né? É isso. Deixa eu conversar com você. Não, né? eu baixei o preço do meu produto juntos. porque eu coloquei um NCM diferente. E o fisco tem um olhar, porque às vezes ele pode ganhar mais na arrecadação se a empresa vender mais. Né? É isso. Então, exato, né? não necessariamente tributando mais, mas fazendo com que o negócio se desenvolva. Se desenvolva. Né? A base de arrecadação aumente. Perfeito. Se o fisco começar a ter este olhar, ela vai sentar com a empresa e conversar juntos. Como é que eu desenvolvo a tua operação? Como é que você pode vender mais no nosso estado? A gente já tem cliente que senta com o fisco estadual e decide se vai lançar um produto lá ou não no estado, de acordo com a resposta do fisco. Perfeito. E o fisco mostra muita boa vontade nesse momento de desenhar um incentivo. Uma estratégia junto. Desenhar um regime especial. Então, eu não consigo operar do jeito que você está me pedindo. Eu posso fazer desse outro jeito? Exato. Pô, pode. Pode. Agora, você funciona, consegue colocar legal. mais um... consigo colocar essa informação que você precisa? Então, vamos juntos nessa história. Né? Porque se você não operar no seu estado, não gera riqueza para você, não gera riqueza para mim, o mercado não desenvolve, vamos juntos nessa história. Isso está aumentando no Brasil. Está melhorando. Isso Se a gente compara, por exemplo, a primeira implementação de SPED lá atrás... Foi uma coisa meio hierárquica, digamos assim, meio de autocrática. O físico chegou e falou, amigão, é esse o layout aqui, te vira. E hoje você já vê os novos eletrônicos, as novas declarações, já com muito diálogo entre o contribuinte, entre as empresas e o fisco. Né? Sem dúvida. E sabe o que é interessante disso? Assim, por exemplo, eu vou usar esse caso do SPED, né? O Fórum SPED, né? Que a gente às vezes chama de SPED uma das obrigações, né? Mas esse guarda-chuva SPED de digitalização do mundo fiscal brasileiro. É um grande programa. Né? Um grande programa, um programa super exitoso. A gente acabou de falar isso aqui no começo, mas eles vêm cada vez mais tendo fóruns de discussão do que vai acontecer. Nós estamos nós estamos desenvolvendo isso com data disso, para que, por exemplo, empresas como a Syncro mesmo possam desenvolver suas plataformas para o mercado. Se eu não souber disso, como é que eu vou desenvolver? Né? Para as empresas poderem se adaptar, ainda tem um espaço de evolução? Tem. Mas hoje, por mais incrível que pareça, eu vejo uma participação mais ativa fiscal do que muitas vezes de empresa. Porque talvez até, de novo, vou voltar nessa palavra mindset, porque eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso. Quando a gente volta para o mindset das empresas, o mindset é aquele da década de 90, começo dos anos 2000. Se eu falar, eu vou ser autuado. Isso. Então, eu vou ficar quieto, eu não vou me É expor. melhor eu me esconder aqui quietinho. Me pergunta através de alguma consultoria, sabe? Manda uma pergunta anônima, parece que você está cometendo um crime. Você fala, não, mas pelo amor de Deus, é só uma pergunta. Você fiscalizado, né? Você fiscalizado. Se eu fizer uma consulta, você fiscalizado. Então, hoje em dia está mais aberto. Eu acho que as empresas estão começando a perceber que, assim, sozinhas, eu não consigo evoluir. O ambiente é muito mais complexo que eu mesmo. Então, assim, não adianta eu, Mercado Livre, me desenvolver no meu segmento, se o meu segmento não estiver desenvolvido. Então, a gente precisa caminhar juntos. A reforma tributária está mostrando isso para todo mundo. Não adianta. Se cada um puxar a corda para um lado, vai estourar. Vai estourar. E na hora que estourar, vai estourar para o lado que alguém tiver com a caneta mais pesada na mão. E aí não vai ser bom para ninguém, né? Então, a gente precisa participar mais desses fóruns, discutir mais, tudo mais, mas também com a cabeça de estar a fim de mudar. Ou seja, também se eu participo do fórum, mas o único interesse que eu tenho é o meu. Eu não tenho nenhum interesse coletivo, eu não tenho nenhuma pauta para dar, eu só quero as minhas pautas, nenhuma pauta que não seja minha eu participo, aí fica difícil, né? Então a gente tem que participar de fato de uma maneira mais aberta. Né? Perfeito, perfeito. E nessa lógica, né, a gente vê que então, vamos resgatar algumas coisas aqui, a puxada da transformação digital, a gente pode sim atribuir um bom percentual ao fisco brasileiro, Sem que dúvida. depois daí as empresas vieram investindo, como a Syncro veio, né? Nesse efeito puxado ali, cara, o fisco está fazendo, eu Syncro vou fazer um monte de plataforma, que as empresas vão ter que contratar as plataformas, e ele puxou um carro, né? Sem dúvida. E o fisco não para, né? Se a gente parar para pensar, fala, pô, eles fizeram bastante coisa, parou. Não, eles continuam. Hoje, você pega, por exemplo, eles usando o WhatsApp para fazer, né? Alguma intimação, alguma coisa que parecia um negócio surreal, você tinha que ir lá bater na porta, e o cara já está usando a pandemia acelerou esse processo. E a pandemia acelerou esse processo. Né? É. Agora, por mais que a gente esteja falando dessa tecnologia, Uirá, existe outras capabilities ali do fisco em relação que não é só tecnologia que gerou essa transformação, que está puxando as empresas e puxando o mercado brasileiro.
Na sua visão, quais são essas capabilities que o fisco também desenvolveu e que vale como lição aprendida para que as empresas implementem dentro? Pô, ótimo ponto. Sabe que você está falando que o fisco puxou, né? O fisco puxou a um ponto de que o movimento de digitalização das empresas no começo foi quase que pânico, né? Era assim, eu preciso entrar, eu preciso fazer nota fiscal eletrônica, eu preciso entregar. E onde é que está a sua informação? Está um monte de Excel colocada na rede das empresas e cada um usava um tipo de rede, virou um nota eletrônica foi uma loucura. Foi uma loucura, né? Foi uma loucura fazer. Você para pensar hoje, olha como a nota fiscal eletrônica é um negócio importante, né? Você fiscaliza através da nota fiscal eletrônica, você garante que você vai combater a sonegação, você garante um país muito mais fair. Porque se eu estou fazendo meu negócio, eu quero que o meu concorrente também pague. A gente vai pagar tudo a mesma coisa. Todo mundo deveria pagar 30? Não estou discutindo isso. Deveria ser 30, 10 ou 50. Meu ponto é, se é para ser 30, todo mundo pague 30. Mega evolução, né? Mas foi isso, o movimento foi do pânico. Mas olha que engraçado também que aconteceu, Alex. Depois do pânico, começou a acontecer um investimento de dinheiro muito grande das empresas em plataformas de tecnologia. O que aconteceu? Muitas não funcionaram. Por causa da plataforma, não. Porque as empresas estão desestruturadas dentro delas mesmas. E é desestruturada, aí eu entro um pouco nesse ponto das capabilities. É desestruturado de sistema, de dado, de gente. Então não adianta, não existe uma bala de prata que você vai contratar e vai falar assim, olha, vem aqui, coloca um CD-ROM para rodar, que nem na década de 90 quem jogava joguinho de videogame, e ele vai rodar. CD-ROM é ótimo. CD-ROM, cara, eu me lembro, vou fazer uma parte aqui, mas eu me lembro da AOL, cara. Você lembra o CD-ROM? CD da AOL, aquele amarelinho claro. da AOL, cara, que viralizou. O bagulho nem existe mais, mas o CD-ROM não sei nem sai se da existe cabeça. CD. Existe CD hoje em dia ainda? Eu acho que nem existe. Mas se eu botar pro meu filho, ele vai achar que é espelho. Então, assim, é um pouco disso. Mas você vê, aí o que eu acho que o Fisco fez muito bem? Ele entendeu a divisão que na minha cabeça ficou muito clara depois de alguns anos do que é uma capability e do que sustenta essa capability. Ou seja, eu preciso ter uma capability de arrecadação tributária. Eu preciso ter uma capability de novas leis tributárias, e ele faz isso muito bem. Eu preciso ter uma capability de participar dos julgamentos tributários. Não à toa, grandes auditores da Receita Federal fazem parte do CARF. Não à toa que todos os julgamentos do CARF são acompanhados por grandes auditores, sejam eles parte do CARF ou que estejam assistindo, ou seja, eles estão participando do movimento. Não existe uma discussão de reforma tributária brasileira sem os auditores da Receita Federal. Eu acho isso ok. Eles são partes desse sistema. Eu queria ver só, aí eu vou só fazer um pedido, se a gente vai ter a mesma abertura para todo mundo participar de um fórum de discussão e não ter um fórum mais pesado. Mas ele foi colocando essas capabilities dele, ou seja, eu preciso ter essas capabilities, eu preciso jogar o jogo. Mas para jogar o jogo, eu preciso ter uma sustentação das minhas capabilities. Aí eu acho que a Receita foi muito melhor que todo mundo. Quando a gente pensa em tecnologia, para mim, tecnologia não é uma capability. Tecnologia é um enable para a capability, ou seja, ela só está aqui para propiciar algo para a capability acontecer. Então, se eu quero arrecadar mais, e eu preciso arrecadar mais, e eu não diria aumentar a arrecadação, mas é alcançar aqueles que não pagam, essa foi o ponto da Receita Federal, Perfeito. Eu preciso de tecnologia para ir atrás desse cara. Então, a minha tecnologia ela é meio para chegar nesse cara. Para chegar nesse cara no primeiro nível de, eu vou usar uma palavra forte, mas de sonegação, eu preciso ter nota fiscal eletrônica. Eu preciso ter cruzamento de informação, lindo. Mas eu tenho um segundo nível de alcance que a Receita Federal foi buscar, que foi a desconfiguração de planejamentos tributários abusivos. Aí eu vou fazer mais um parênteses, que é, uma coisa é o abusivo, outra coisa é o planejamento tributário sadio. E a Receita tem que começar a fazer uma diferenciação mais clara na cabeça dela. Sim. Mas vamos atrás do abusivo. O cara que não tem substância nenhuma, o cara que quebrou a empresa em 20 pedaços para conseguir faturar tudo no simples. Esse é o tipo de coisa abusiva que a gente já, acho que a doutrina está cansada de usar os mesmos exemplos. Não adianta a tecnologia. Porque o cara está fazendo certo. Ele entrega a obrigação acessória dele. Ele paga o DARFzinho dele bonitinho. Mas espera aí, para eu entender que aquilo é abusivo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso treinar minha gente. Então, aí você foi atrás de um pilar de gente. Inteligência. Né? Inteligência. Eu tirei as pessoas daqui, eu botei para estudar em Leiden, eu botei para estudar em New York University, eu botei para estudar em Chicago. Eu formei essas pessoas. Aí você fala, pô, mas esse cara está sendo formado para me autuar? Sim. Sim. Porque o teu objetivo social, inclusive, é também pagar imposto. Né? Então, esse cara está conectado nesse objetivo dele. Essa questão de formação, acho que muita gente nem imagina, hein? É impressionante. Mas é impressionante. Essa informação que você está trazendo é interessantíssima, né, Funari? Investimento em pessoas, né? A grande pergunta da galera fala, não, o cara da Receita... Ih, rapaz, é aquele lá que passou no concurso lá, acomodado, concurso público lá, tá parado lá. Imagina. Podia ser isso na década de 90, não é mais. É isso. Isso é um detalhe super importante. Os caras mandando o cara para a universidade fora do Brasil para estudar. Grandes auditores viraram grandes professores das grandes universidades de ponta, FGVs, INSPER, grandes caras dando aula e ótimos professores. E fora a seletividade dos concursos, né? Hoje para você passar num concurso, não é fácil. Eles já pegam as melhores cabeças.
empresas, né? E depois formam. Aí você junta as duas coisas, né? Eu, fisco, dou ao meu auditor os instrumentos para. Então ele consegue cruzar a informação. Ele não precisa mais ficar te perguntando e perdendo tempo na pergunta, e pergunta. Ele está tudo na mão dele. Então ele fala, cara, não está fazendo lógica na minha cabeça a informação A com a B. Mas ele já tem A com a B. Então ele vai te perguntar o que é A e o que é B. E ele começa a discutir com você na tese daquilo ali. Isso aqui é um ágio? Mas como é que você formou esse ágio? Mas você pode formar esse ágio na compra interna? Não, não pode. Ele começa a ter... Hoje discutir com grandes auditores da Receita Federal teses como ágio, teses como marketplace, é difícil, porque eles conhecem muitas vezes mais que Antigamente, de novo, ele empresas. era um operador, digamos assim, Antigamente né? ele era um operador. É isso aí. Dentro de um sistema que não dava ele instrumentos, dentro de um sistema tributário brasileiro ruim, mal feito, mal O escrito. negócio é ele ir no local, deixar aquele naquela salinha quente, lembra disso? Mas deixar, não, põe o fiscal lá, sem Exato. ar-condicionado lá, ele fica Era isso mesmo. mexendo cansaço, no livro por lá, cansaço, com o vamos colé. Ele queria ler o livro, né? Um monte de papel cheio de pó. Era isso mesmo. Agora não, né? Agora esse cara tá fazendo um analytics pesado isso em existe. cima de uma interpretação de leis, de regras, que não era o cara que ficava sem ar-condicionado na sala lá, né? E olha que interessante, você pega os últimos relatórios da Receita, eles mostram, eu não vou me lembrar de cabeça aqui o número, então não vou chutar, mas eles mostram a evolução da auditoria eletrônica da Receita Federal. Ou seja, o robô cruzando as informações e falando, olha, na informação A você me entregou 100, na informação B você me entregou 110, na informação C você me entregou 115. Eu não sei qual está certo, mas uma está errada. E eles não têm para arrumar. E você vai ver quem fazia isso antigamente. Era o auditor. Então ele tinha que pegar o papel e escrever, puta, deu 100 aqui, deu 110 aqui, que você fez uma coisa errada. E nisso estava passando a boiada atrás dele. E de fato agora ele consegue olhar. Agora vamos trazer um pouco disso, se me permitir, Alex, para a nossa realidade das empresas. Isso. Como é que a gente trabalha isso dentro das empresas? A gente tem que seguir para mim a mesma lógica, mas óbvio que adaptando um pouco para a tua realidade. Vou trazer um pouco da realidade do que a gente vem discutindo dentro do Mercado Livre, e eu acho que isso não é uma exclusividade do Mercado Livre, tá? Então eu fico muito à vontade. Pô, você tem um pilar de uma capability que é estar, por exemplo, 100% compliant. Difícil num país que nem esse, hein? Sim. Difícil para uma empresa que nem a gente, que emite 60 milhões de CTS por mês, que emite 650 obrigações acessórias por mês. Como é que você lida com a questão de informação? Eu estou falando só do meu fluxo de transporte. Eu emito 65 milhões de documentos de transporte por mês. É uma atrocidade. É uma atrocidade. E eu não estou falando de nota de venda, eu não estou falando de nota de intermediação, eu não estou falando das minhas transações de mercado pago. Tem muito volume de dado. Como é que eu lido com esse dado? Então, pô, eu tenho esse ambiente dentro do meu ambiente, eu preciso saber trabalhá-lo. Trazendo isso para a minha realidade, como é que eu entendo isso? Eu preciso estar 100% compliant com a minha legislação. E que muitas vezes, cara, assim, você tá... Pô, mas eu estou me esforçando muito para estar. É ter muito esforço manual para estar. É muito cruzamento, é muito esforço de gente. Então, eu preciso estar... Custo da conformidade, né? Custo demais de conformidade. Agora, eu tenho uma segunda capability que eu quero ter, que é cada vez mais estar dentro do negócio. Parar de ter uma área tributária tão passiva, do sentido de, olha, eu, logística, preciso abrir um novo centro de distribuição e eu vou abrir no Tocantins. E aí você... O que vocês acham? Já foi, o cara já alugou o armazém, o cara já está abrindo. O cara fala, cara, já foi. Você me desculpe, você está lá estudando ainda a portaria do Tocantins que fala sobre a placa do caminhão cinza. Não dá para ser assim. Você tem que ser uma área que provoca o negócio. Ou seja, gente, está saindo um novo incentivo fiscal para transporte da Amapá. Vamos para a Amapá? Faz sentido, não faz? Você começa a estar junto com o negócio. Então, são tipos de capabilities que a gente quer desenvolver. Agora, olha o paralelo que eu faço com a Receita. O que eu preciso para isso? Eu preciso de tecnologia. E aí, tecnologia é tecnologia integrada. Não é compra a solução, bota o CD-ROM para tocar e vai rodar. Não vai rodar. Então, eu preciso de uma tecnologia de dado, de orquestração de funções, de controle de informações. Ou seja, eu não quero mais ter meu analista marretando o Excel, mas eu quero ter para ele um control tower, uma torre de controle que eu possa mirar os meus KPIs e falar assim, pô, eles estão verdes, vou fazer outra coisa, vou pensar a minha vida. Eles estão vermelhos, aconteceu alguma coisa na minha operação, eu atuo no vermelho. Eu não atuo todo dia, eu atuo só na contingência. Junta isso, preciso formar gente. E formar gente não é formar gente só técnica. É formar gente com mindset de transformação, é formar gente que queira fazer diferente, é formar gente que entende que o mundo do negócio da década de 90 não é mais o mesmo. Que não aceite o as-is, né? Que não aceite o as-is e que entenda que, assim, você me desculpa, mas o seu as-is talvez vai mudar a cada 3 anos nesse país hoje em dia. E se você esteja preparado para isso, 3 anos sim. talvez tenha sido simpático. Simpático. Tá difícil, Talvez, né? né? Tá difícil. A gente estava conversando um pouco sobre metas aqui, né? Não sei se existe mais meta anual nessa vida, né? Você vai botar uma meta anual, você chega em dezembro, você não lembra nem do que você fez em janeiro, né? Isso aí. Cada ano a incerteza aumenta no planejamento. Impressionante. Né? Impressionante. Agora, se você tiver os profissionais, o mesmo profissional do começo da década de 90, final da década de 90, começo dos anos 2000, que pensa em silo, que fala, olha, eu entreguei a minha torre, a partir de agora esse aqui é o output para a sua torre. Isso existe
no mundo de negócio que você toma decisão a cada hora, que você precisa entregar o produto final e funcionando. Eu brinco muito com o pessoal, gente, o planejamento tributário é muito lindo. O Código Tributário Nacional é maravilhoso. Você pega os livros dos maiores pareceristas do Brasil, isso é lindo. Se o caminhão não andar, cara, seja porque a placa é cinza, seja porque a placa é preta, seja porque a placa é branca, o produto não chegou, nada aconteceu. Não chegou na casa da pessoa, não deu certo, não foi legal. Sim. Então, assim, cara, no fim das contas, o profissional de imposto precisa mudar a cabeça dele para entender que, cara, você foi ensinado a trabalhar por silo. Me desculpe por isso, a gente vai quebrar as suas amarras agora e você vai ter que trabalhar de uma outra maneira. Né? A sua pergunta de provocação, falar, será que isso existe? Na verdade, ela não é tão boa. A pergunta é por que existe? Porque, infelizmente, é a maioria, né? É total. Né? É a maioria. Ô, Funari, você concorda com essas capabilities que ele passou? Vou resgatar algumas. Ele falou de mindset, cultura, ele falou de pessoas, ele falou de tecnologia como enabler, ele falou de processos. Você concorda com essas capabilities? Não, concordo. Tecnologia é um instrumento só, né? E eu queria até chamar a atenção, o Irá comentou a mudança do fisco, né? Que passou a dar uma outra conotação para a sua missão. A minha missão não é mais arrecadar tributos, né? Ou otimizar a arrecadação, mas é sim a contribuir para o desenvolvimento social do país. A empresa também tem que fazer algo semelhante, né? No sentido de atrair bons profissionais. A empresa tem que ter um bom propósito, ok? Para que as pessoas que entrem já se identifiquem com o propósito. Isso vai ser a base da cultura organizacional, que é uma capability, né? Então, empresas que entram compromissadas com o propósito da empresa, né? E pessoas, a mesma coisa. Você trazer as pessoas, primeiro, você trazer as pessoas certas e depois desenvolvê-las, que foi o que o fisco também fez, né? Vale para qualquer empresa, vale para o fisco, vale para uma empresa. Perfeito, perfeito. E o desenvolvimento das pessoas. As pessoas, talvez as melhores pessoas nas maiores oportunidades, né? E prover o desenvolvimento. Ou seja, o fisco soube trazer pessoas boas, cabeças boas, comprometidas com a missão. A empresa tem que fazer a mesma coisa, trazer pessoas, cabeça boa, comprometida com a missão. E desenvolver essas pessoas, né, de acordo com o desafio que cada uma tem. Agora, sabe um negócio interessante para a gente colocar também nessa equação toda, que é uma equação mega complexa? É a cultura organizacional. Assim, a gente pode colocar tecnologia, a gente pode gastar, cara, milhões em treinamento. Se a cultura da empresa não for propícia a transformar, a mudar, a estar disposta a errar, a ouvir... Desculpa te interromper, Peter Drucker dizia que a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? É bem por aí. É bem por aí. Clássico, bem lembrado. Você tem que estar disposto a transformar. E transformar é doer, cara. É doer, vai doer. E vai errar. Só que as empresas também estão num momento, e eu também entendo, mas aí elas vão ter que também tomar a decisão da vida delas, que é assim, poxa, eu estou sofrendo com o ambiente tributário brasileiro. Eu não sei quanto tem que pagar no final do mês, porque está cada vez mais difícil você saber exatamente quanto você tem que pagar. Eu pago uma fortuna no final do mês e ainda assim eu tomo atuação do outro lado. Assim, tá um caos, eu estou investindo muita grana. A área de tax para mim, a área de impostos para mim, é um centro de custo. Estou gastando uma fortuna. Quando elas começarem a entender que a área de tax pode ser extremamente estratégica para ela, não só operacional, entendendo que o operacional bem feito também gera muito valor. Ou seja, se eu operar direito, tiver compliant no que eu estou fazendo, fazer esse negócio acontecer, esse negócio começa a me dar mais ideia e aí ser estratégico, isso agrega muito valor. Mas para isso eu vou ter que dar tempo. Eu vou ter que botar dinheiro, eu vou ter que botar energia da alta liderança e vou ter que falar, cara, qual que é a ideia? A ideia é chegar lá, ó. Tá vendo? Eu até brinco com o pessoal do meu time. Qual que é a nossa estrela do norte, sabe? Assim, onde que a gente quer chegar? Cara, eu não vejo nem a pontinha dessa estrela ainda. Mas eu, pelo menos, eu sei uma rota. Eu estou pisando num lodo ainda. Mas a gente vai sair do lodo. A gente vai chegar do outro lado desse lodo. E quando começar a secar esse lodo, que você começar a ver que as coisas estão produzindo, pô, muito interessante. Você começa a ganhar mais confiança, você começa a ganhar mais velocidade, a estrela começa a chegar mais perto. Agora, a organização vai me deixar fazer isso? Eu tenho cultura de transformar? Porque é tudo muito bonito. Você fala tax transformation, tax transformation. O que a gente vê muito no mercado, Alex? A gente vê um tax automation, que é a fase ainda do desespero que eu estava comentando. Ou seja, automatiza esse negócio logo, cara, pelo amor de Deus. Eu preciso entregar esse SPED, eu preciso pagar essa guia, a contabilidade não funciona. Eu entendo esse desespero. Só que o Tax Automation ele vai parar até a próxima automação da Receita Federal, que é muito mais rápida que a gente. Isso. Que é muito mais inteligente que a gente, que é muito mais integrada que a gente e que tem um negócio que eu não tenho, chama poder. Eu quero neste formato, queridão. Ah, puta, mas eu sei, fiz tudo no formato do que é o outro formato, que é o contrário. Aqui na minha empresa,
Azar só seu. Vai ser tudo com aquele formato da receita, né? Tudo meio marrom, aquela cara meio horrorosa. Mas é daquele formato. E vai sair, e eles vão cruzar a informação, e você vai sofrer. Se você não entender que você precisa transformar suas bases, transformar sua base de dados, transformar as pessoas que operam, transformar as funções tributárias na sua empresa. Para isso tudo me dá tempo, me dá paciência, me dá investimento, me dá possibilidade de errar. Porque se no primeiro erro que acontecer, você dá um tapa na mesa e falar, não, parou. Cara, cria um monte de RPA, faz funcionar e mata 20 pessoas. Não é isso que eu quero. Isso não é isso. Isso é jornada muito ruim. É jornada de Cara, eu vou contar uma história rápida aqui, que foi a gente leva uma missão que a gente leva executivos para Israel, né? Para alguns países do mundo, entre elas Israel. Israel, né, para quem já visitou e estudou sobre Israel, é famoso pelo ecossistema que ele tem integrado e sobre ser uma startup nation, é uma nação de startups, sendo que com algumas características. Dentre elas, uma Israel tem 8 milhões de habitantes. Segunda maior nação de startup do mundo, o número de startups. São Paulo tem 12 milhões. É surreal, né? Os caras são segundo no mundo, são menores que São Paulo. Aí você começa a falar, opa, o que tem lá? E aí você falou sobre o errar, e aí que eu ia chegar. Se teve uma coisa marcante para mim nessa viagem foi que a gente está falando sobre o ecossistema de inovação de Israel, é isso com o executivo, né? Levanta a mão, o diretor de uma grande empresa brasileira de telecom, levanta a mão e fala, deixa eu fazer uma pergunta. E quem estava apresentando é um brasileiro que mora em Israel, que traz startups para fazer negócio com os brasileiros. E aí ele pergunta para esse brasileiro que mora em Israel, ele pergunta, como que vocês lidam com um erro aqui em Israel? E aí esse cara que é brasileiro responde da seguinte maneira, gozado vocês brasileiros, sendo que ele é brasileiro. Gozado vocês brasileiros, vocês se preocupam com o erro que vocês cometem, mas não se preocupam com a ética. Aqui em Israel é o oposto. A gente não admite erro em ética, mas incentivamos os erros e experimentação dos negócios. Silêncio sepulcral na sala. Um olhar para o outro e falar, caramba. Para não falar que foi outra palavra que todo mundo falou. Né? E se você pensar, olha como se adapta essa passagem ao fisco, né? Sim. Quer dizer, errar aqui, não, o brasileiro quer dar um jeitinho de pagar o tributo indevidamente. Agora, errar na experimentação de uma tecnologia na empresa não pode. Agora, tudo bem se eu der um jeito de sonegar aqui? Beleza, né? Agora... Nossa, que resposta. Cara, e na hora de implementar a tecnologia? Se você errar funcionário, você está demitido, hein? É isso aí. Se você errar o robozinho que você está fazendo, demitido. Errou o negócio, que absurdo, não pode errar, né? Agora, ele pensa, não, vou dar uma sonegada aqui e tal. Aí, cara, olha que louco, né? Cara, aqui não existe, a gente não permite o erro ético, né? Mas a gente incentiva o erro no negócio, porque é assim que a gente vai aprendendo, experimenta, erra. É uma troca de cultura que você falou. É uma troca de mindset, né? A cultura da desconfiança é disso, né? Do jeitinho. Do jeitinho. Como é que a gente inverte essa cultura? E o ganho vai ser enorme. Até redução de custo. Reduz o custo de conformidade, por exemplo. Que é gigantesco. A partir do momento que você passa a confiar no contribuinte, o contribuinte confia no fisco, né? Mas sabe que isso que você está dizendo é um negócio interessante, sabe? Eu acho que é uma jornada de coragem também, sabe, Alex? Pelo seguinte, quando a gente fala de transformar a área fiscal está acontecendo. Pô, eu estou sentado aqui com vocês, o Mercado Livre está entregando 1 milhão de pacotes por dia hoje em dia. Então, assim, hoje já saíram 1 milhão de CTS, pelo menos. Entendeu? Então, assim, enquanto eu estou aqui... Para as nossas casas. O pessoal está brincando comigo que eu estou trabalhando por cashback, sabe? Então, você ganha seu salário, gasta no Mercado Livre, volta em salário, volta em cashback. Então, eu estou trabalhando por cashback. Mas, poxa, o mundo fiscal está acontecendo. E muitas vezes não, na verdade, ele não te dá tempo para pensar. Então, assim, o que deve estar passando na cabeça de muita gente que está ouvindo a gente agora também é assim, porra, muito bonito, né? Legal pra caramba o que você está falando, mas o SPED vai ter que entregar. O tributo vence dia 3 de maio. O que eu faço dia 3 de maio com as 65 bases de Excel que eu tenho? Eu acho que está certo, essa angústia também está certa, mas o ponto é assim, de novo, se você acredita nessa jornada como uma jornada de adição de valor para a sua empresa, seja ela por redução de custo, pela conformidade fiscal, seja ela por novas oportunidades, seja ela pelo custo de fazer direito. Porque fazer direito me corresponde a ter menos multa, menos contingência, menos advogado, menos provisão. Então, isso me gera valor no meu negócio. Eu boto meu dinheiro onde eu quero botar, não quero botar meu dinheiro em advogado. Por mais que eu seja advogado, eu entendo meus amigos tributaristas que estão me ouvindo agora, me desculpem, estou tirando o emprego de vocês. Não tá, eles estão tranquilos. Estão tranquilos. Eles estão sempre tranquilos. Porque o seu pensamento não é o pensamento da massa. Então, não é não, Funari?
Tem trabalho, tem muito trabalho para isso. E é o que estamos vendo na reforma tributária, vai ter mais uns 30 anos. Que é isso, outra coisa, a galera fala, reforma tributária, vamos simplificar, imposto único, então vai acabar. Rapaz. Nós estamos esperando a última reforma estrutural, foi há 50 anos. Né? Então, difícil. Não vai, mesmo que aconteça uma reforma, por melhor que a reforma tributária esteja, ainda tem espaço demais para muita atividade, muito trabalho, muita implementação. E muita ideia positiva, muita estruturação positiva. O brasileiro é muito criativo, cara. Isso é outra coisa também que é muito interessante falar. Eu trabalhei com essa galera toda ao redor do mundo, né? Isso. Pô, a gente tem um fisco que é muito diferente, mas tem um povo muito diferente também, cara. Mega criativo, cara, mega empreendedor, cara que empreende no dia a dia das coisas mais comuns do cara do cafezinho do pão de ônibus, que é uma instituição em São Paulo, né? Cara, aparece o dia, a pessoa aparece do pão de ônibus, vendendo um pedaço de bolo e um café. Cara, é muito interessante isso. O brasileiro é um cara muito interessante. Mas, assim, o quanto que a gente consegue trazer isso para nossa realidade das empresas, assim, puta, como é que eu consigo pegar essa criatividade e dar espaço e não pra perder ela? essa criatividade, né? E dar espaço aliás, pra está ela. rolando um meme, né? Talvez quem vai ouvir a gente daqui 10 anos fala, nossa, essa história ficou repetida, tá velha. Mas eu não vou resistir, né? O meme, a gente falando de tecnologia, o brasileiro criativo, né? Estamos no fenômeno desse momento aqui, né? Estamos aqui em abril. Os memes são prova disso. São prova. Estamos aqui em abril de 2023, né? Nessa gravação. E a gente está no fenômeno do ChatGPT, começar a usar, né? E aí virou um meme, não sei se vocês viram, né? Do uso da tecnologia pelo brasileiro, que perguntou, me lista os sites, né? Que eu posso baixar filmes e músicas pirata, né? E aí perguntou pro ChatGPT, né? Aí o ChatGPT, uma inteligência artificial bem programada, respondeu com ética, né? Igual Israel. Respondeu, olha, isso não está certo, você não deve fazer esse tipo de coisa, a gente deve ter ética, parará. Aí ele falou, aí como o ChatGPT é uma interação, né? O brasileiro falou, entendi, desculpa, ChatGPT. Você tem razão, realmente não podemos baixar filmes e séries. Você tem uma lista que você pode me passar para eu evitar determinados sites que eu não devo utilizar? Tenho sim, e mostrou a lista de todos os sites que eu devo baixar. Que você não pode acessar. Não pode a criatividade do brasileiro. O brasileiro é muito bom, cara. O brasileiro é duro, cara. O brasileiro é duro, é duríssimo. Mas você vê, um pouco dessa inovação que a gente estava voltando um pouco da receita, né? É da criatividade do brasileiro, cara. Isso. Assim, isso. A tecnologia é 100% nacional, é criada pelas universidades brasileiras, é impressionante. Aí, senão que você começa a falar ao redor do mundo e fiscos ao redor do mundo comprando a tecnologia brasileira, aí você fala, a gente sabe fazer. Agora, a gente tem que fazer para os dois lados, a gente tem que botar mais gente na mesa, desenvolver os dois lados, simplificar o sistema, porque também eu poderia ter toda essa tecnologia aplicada para negócio, aplicada para o supply chain, aplicada para como fazer negócio mais bem feito, e não ficar sofrendo com a missão Agora, tem um desafio de simplificação, né? Sem não dúvida. tem jeito. Funário, o que eu percebi aqui, fazendo um resumo aqui antes da nossa pergunta final, fazendo um resumo de tudo isso, quando eu comparo o que a gente está discutindo com as capabilities que a gente discutiu, com a evolução do fisco que a gente discutiu, e eu comparo a quando foi a época de implementação de RP, fazer um resgate histórico aqui para quem Década de viveu 90 isso. lá. Década de 90, implementação dos RPs, SAP, Oracle, TOTUS e vários outros da época, que até hoje sobrevivem bem. Eu lembro muito bem que na época era o seguinte, era uma receita de bolo. E essa receita de bolo contrato uma consultoria mapeia processo, mapeou os processos, eu implemento o RP, mando parte dos funcionários embora, que não vai ter mais emprego, que vai substituir o que o cara faz. E isso aí foi, feito no mundo inteiro, né? E a consultoria que vendeu lá, vendeu igual, da mesma maneira, mapeia processo, vê o RP, implementa o RP, a tecnologia, treina as pessoas, vai. Tinha um kit de implementação, inclusive. Tinha um kit de implementação. Era isso aí. Essa conclusão que eu resgatei aqui, eu estou concluindo e quero ouvir vocês, porque me parece que a complexidade de hoje, a diversidade, o tamanho da inovação, o tamanho da tecnologia, do mindset das capabilities, não é tão simples quanto foi na década de 90. Eu estou errado na minha conclusão da nossa conversa, Funari? Você acha que dá para fazer esse kit de implementação? É só fazer mapeamento, implementou e dá certo? Ou pela nossa conversa aqui, é mais complexo esse desenvolvimento? Eu acho que é mais complexo, né? O mundo está mais complexo, está mais volátil, está maior incerteza e maior complexidade e velocidade de mudanças, né? Então, certamente a gente não está enfrentando o mesmo grau de dificuldade que a gente enfrentava em 90, né? É claro que aqui
tinha outras dificuldades. Hoje o mundo está muito mais global. Naquela época, não. Né? Eu participei, por exemplo, na implementação de um RP na Mesbla Lojas e Departamento. Foi o primeiro... Imagina um RP global de fora, suportando contas a pagar de um varejo brasileiro. Né? Foi um verdadeiro caos. Nada funcionou. Não tinha localização. Não vendeu uma calça. Não vendeu uma calça. Parou, realmente parou. E tiveram até que fazer rollback, etc., porque não tinha como. Contas a pagar de varejo, né? Você imagina. Então, por quê? A realidade do nosso varejo era completamente diferente. Hoje você tem um mundo muito mais integrado, mas a complexidade é muito maior. Né? Eu acho que não passa só por isso. Né? A gente hoje está vivendo uma complexidade, como a gente estava comentando aqui. Planejar hoje é mais difícil do que planejar daqui a um ano. É isso aí. E está sendo mais fácil do que planejar daqui a um ano e está sendo mais difícil do que um ano atrás. Né? Então, por isso que eu diria que não é a mesma coisa. Que não é a mesma coisa. Virar, se você tivesse que dar 3 passos assim, tentar simplificar no pragmatismo, objetividade, 3 passos que você usaria para uma implementação hoje? Eu acho que o primeiro de tudo é você saber onde você quer chegar. Então, assim, desenhe o teu futuro. Escreva, cara, assim, sem muito ainda preço de como. Desenhe o teu futuro. O que eu vou chegar? Eu vou chegar nisso, nisso, nisso e nisso. 2, separe o time. O time que opera não pode ser o mesmo time da jornada de transformação. E não estou dizendo que você está fazendo um time dos escolhidos. Meu Deus, vamos separar aqui o time de elite. Não é isso que eu estou falando. Assim, cara, são funções diferentes dentro do mesmo ambiente. E terceiro, óbvio que tudo isso vai permear processo, vai desenhar o que você precisa, mas eu acho que você tem que ter um pouco também do ser humano. Cara, existe um negócio chamado política nessa vida. Entenda seus pequenos entregáveis. Você precisa ganhar status de projeto transformacional. Você precisa ganhar status com a tua organização. Você precisa dar para as pessoas motivação para trabalhar. Você precisa dar para as pessoas um pouco do abastecimento desse ego positivo. Ou seja, não faça a implementação do RP da década de 90 que demora 4 anos e ninguém vê nada. Fatie o seu problema, entregue para as pessoas soluções pequenas, deixe as pessoas irem trabalhando e crescendo, e com isso você vai alimentando nelas o sentimento de que é possível, dá para mudar, dá para entregar no diferente, dá para fazer melhor, e em cima desse que já entreguei, dá para evoluir de novo. Então, não tenha medo de errar, né? Não tenha medo de errar. Você pode errar. Entrega e vai. Faça pequeno, não seja megalomaníaco. Eu quero fazer com que todas as minhas notas fiscais tenham um QR Code que é ligado na Lua. Que Big vai mandar Bang, o Big Bang. Né? Isso pode ser até um endgame, se você quiser, o teu QR Code. Agora, daí você para pensar, isso está gerando valor, teu QR Code? Gera valor agora. Vai no passo a passo. Sempre cuidado, de novo, por isso que eu comecei de novo pelo futuro, tá? Sempre olhando que essa automação não pode perder o olho do seu futuro que você desenhou lá no começo. Perfeito. Porque senão você vira um Tex Automation, você vai morrer nesse Automation daqui a 2, 3 anos. Perfeito. E se a gente conclui aqui, pode parecer meio clichê, mas eu consigo captar dessa nossa conversa aqui que people, né? Pessoas acaba sendo um dos elos mais importantes, porque se a tecnologia como capabilities, a gente falou que é o enable, cultura, mas, cara, mudar o mindset, treinar as pessoas, pensar de separar pessoas em times diferentes, com funções diferentes, com substituição, que não é tão simples quanto era. Nós, people, somos os caras responsáveis por essa transformação. O grande ponto é que, olhando o mercado, esse pilar de capability people não está pronto ainda para tudo isso que a gente está discutindo agora. Sem dúvida. Né? E aí acho que eu vou fazer a pergunta final aqui, pergunta do milhão aqui para vocês. E aí, o que a gente faz, então, para desenvolver, transformar ou trocar o nosso people? Funari, para você, pergunta do milhão é o seguinte. Será que você vai, se você fosse pensar no futuro do roadmap que ele colocou, o meu objetivo é chegar aqui. Como você faria essa condução com pessoas? Se você tiver que escolher um percentual, X percentual eu desenvolvo, X percentual eu tolero, e X percentual eu demito. O que você faria? Poxa, pergunta dura. Pergunta dura. Eu acho que esse percentual está muito ligado à sua eficácia na contratação. Tá? Então, na medida em que você não tem uma contratação seletiva ou clara, né, e você coloca gente para dentro sem muito critério, você pode descobrir isso. Né? O mundo está mudando lá fora e, de repente, puxa, eu não estou com um time
que vai responder essas mudanças lá fora. Então, a primeira coisa que eu diria é esse critério na seleção. E aí você vai encontrar dificuldade. O nosso mercado não está pronto. A gente sabe dos gaps de educação que os nossos profissionais têm, né? Mas você tem que trabalhar muito bem isso, tá? Agora, é claro, dado que você tem um time em que você não pensou muito bem nesses critérios, né? Foi o que a Receita fez, né? Muito provavelmente a Receita tem funcionários de carreira, né? Até pela estabilidade, etc., mas não só por isso, tá certo? Porque quem entrou lá, entrou para ficar, porque sabia da missão a longo prazo e teve um investimento, né, naquele profissional. Ele está bem lá, ele gosta de estar lá. E ele responde aos desafios da Receita. Mas se você não tem um time bom, você vai ter que trocar a turbina com o avião voando. Tá certo? E aí você pode ser que você tenha que trocar 20%, 30% da equipe, 10%, não sei, né? Eu não sei, essa é a pergunta. Mas eu também não sei. Eu senti o Fumari foi no 30, voltou para 10, foi para 35. Não, eu posso passar essa pergunta para o Irá? Pode, eu não tenho uma área de Tax Transformation. Olha só, né? Eu atendo clientes que têm... Ficou simples para você fechar. É a velha bomba aqui. no colo, né? É isso. Mas eu daria só um passo atrás, Alex. Vai dar um percentual. Você me permite dar um passo atrás? Eu diria o seguinte, cara. Não existe transformação mais profunda a ser feita do que nas pessoas. Esse é o grande ponto. Tanto é que a gente não está falando de tax digitalization, tax automation. Eu estou falando de transformação. E eu não consigo conceber nenhuma ideia de transformação que não passa por pessoas. Toda a transformação tecnológica que a gente passou no século XX passou por quem? Por gente, cara. É gente que está criando a tecnologia, porque cria novas demandas, porque cria novas tecnologias, porque cria novas demandas, porque cria novos sentimentos, cria novas necessidades. São pessoas que criam necessidades. A tecnologia não está aqui por si mesma. Eu não quero acreditar que o Arnold Schwarzenegger vai sair do chão, vai virar o exterminador do futuro e vai matar todo mundo. Eu não estou nessa cabeça. Eu estou na cabeça de, cara, assim, peraí, a tecnologia é para trazer alguma coisa para a humanidade. Então, se eu estou falando de tecnologia fiscal aqui, o que está por trás dela? Tá a gente do lado de lá cobrando, tá a gente do lado de cá pagando. Então, tem gente que tem que ser transformada para essa história. Então, muita gente negligencia o pilar de people. Por quê? Porque você quer se apaixonar pela jornada. Se você quer se apaixonar pela tecnologia. Puta, eu botei um Power BI, aí mudou o nome, agora virou outro, aí virou Locker, virou... Cara, pouco me importa, eu ia falar outra palavra, desculpa. Pouco me importa a tecnologia, o nome dela, a cor dela. O ponto é, cara, de fato está apoiado em gente, cara. Como as pessoas vão operar esse negócio, como as pessoas querem operar esse negócio. Por mais que você tenha gastado uma fortuna, se você não tiver treinado essas pessoas para ela operar, ela vai matar a sua tecnologia, então você precisa mudar a cabeça dessas pessoas. O que eu acho, sendo muito realista e pragmático, a jornada de transformação da humanidade está mostrando que pessoas ficam para trás na jornada de transformação, né? Olha quanto das gerações não conseguem se adaptar, né? A gente vê a transformação... Aqui a gente está dentro de uma universidade. Quantos professores não se adaptaram à nova tecnologia da sala de aula? Sim. Quantos professores ainda pegam o giz, escreve 50 coisas na lousa e começa a falar com a própria lousa? A Guerra do Paraguai foi um evento. Então, aí você olha para trás, o aluno está no TikTok, no chat GPT. O cara está assim, professor, eu não consigo me conectar com a realidade. O aluno está errado ou é uma geração que está começando a passar? Há críticas diversas a conflitos geracionais aqui, mas é a grande realidade. A gente vai perdendo gente nos conflitos geracionais e as pessoas vão ficando para trás. Eu acho... Cada vez mais, eu volto nesse ponto, que a gente está numa fase de humanidade que não se permite mais a humanidade ser uma coisa só, né? Até um exemplo meio banal, mas é aquela coisa do homem do século XX. Eu sou o provedor da casa, então eu trabalho, você cuida dos filhos. Existe mais isso, ou pelo menos eu quero existir que não existe, quero entender que não exista. Cara, você é pai, você é filho, você é profissional, você é um esportista, você é um ser humano que precisa também das suas graças e dos seus prazeres. Você precisa ser completo. Então, você precisa ser completo no seu ambiente de trabalho. Você me desculpa, mas é isso que o ambiente de trabalho está te pedindo. Cada vez mais um cara complexo, um cara que consiga entender situações, transitar nessas situações e vai ser exigido cada vez mais que as pessoas tenham o poder sobre essas situações e tenham o ownership, que se apoderem dessas situações e façam esse negócio acontecer. Se todo mundo vai ter, eu penso que não. Muito bom, gostei, foi uma ótima explicação, agora eu quero percentual para a gente fechar. E eu gostei muito do raciocínio aliado. Para conseguir explicar. Para conseguir chegar no percentual. Poxa, eu acho muito difícil prever, de fato, Alex, mas eu não vejo... De novo, a gente como empresa tem que dar os instrumentos e o ambiente para isso. Mas eu não vejo mais de 70% das pessoas querendo se adaptar.
E eu acho bom, tá? Porque eu acho assim, cara, 60%, 70% vai querer se adaptar, 40% não vai. Tem espaço para os 40% onde não está adaptado. Onde não vai ter essa cobrança de transformação. Existe isso, existe outro mercado de trabalho. Mas 40%, você me desculpa, mas eu talvez não te queira. Eu talvez nova geração de transformação não te queira. Ou talvez eu não consiga ter tempo mais para essa sua característica de não querer se transformar, entendeu? Perfeito. Lógico que eu pressionei e brinquei com vocês aqui sobre um percentual que não existe, porque, exato. no fundo... E cada realidade é uma realidade. E vai variar de empresa para empresa, vai variar da contratação que a empresa fez, vai variar do mindset da cultura organizacional da empresa, vai ter a variação. Mas eu concordo com o seu percentual geral. Por quê? Porque, na verdade, ao invés de eu saber o que vai acontecer, eu recorro à estatística, né? E estatística tem um negócio chamado curva de Gauss, curva normal, né? Que é uma curva de estatística que tem lá uma curva, né? Numa senoide ali que você vê 25%, 50%, 25%, né? Sim. E que isso se aplica a muita coisa na vida. Do mesmo jeito que tem a lei de Pareto, 80-20, né? Sim. Que se aplica a muita coisa, essa curva de Gauss se aplica a muita coisa. A curva de Gauss fala 25%, se eu pegar sobre esse tema, vão ser aqueles early adopters, vão ser aquelas pessoas do teu time que vão adorar passar por um processo de transformação e vão puxar a transformação. Se eu usar a curva normal, eu vou falar que é primeiro quadrantezinho ali, ó, 25% do primeiro quartil vai querer liderar a transformação. Vai puxar. Eu tenho o segundo e o terceiro quartil ali, que é os 50%, os outros dois 25%, que é a galera que vai, depois que a galera puxar, vai acompanhar. eu vou acompanhar e vou tô disposto a passar. Por isso você tem os 25% que nunca irá. Não está disposto, exatamente. Não está disposto Que a a passar. onça come, né? Que a onça come. Essa curva é estatística para qualquer Sim. coisa, mas eu acho que é um negócio que, para reflexão, né, de quem nos ouviu, vale a pena. A gente pensar e Sem falar, dúvida. pô, aonde que eu, que estou ouvindo o programa que a gente bateu esse papo hoje aqui, aonde que eu estou enquadrado, onde eu Exato. quero estar enquadrado. Exato. Quais são as minhas vantagens, as minhas É desvantagens? isso, disso aí? aonde O que eu quero tenho? estar? Será que eu quero ser o Seja justo com 25% você que mesmo. vou puxar a transformação? Será que eu sou o 50% que vai quando todo mundo for? Ou será os 25% que eu vou ficar parado? Eu acho muito legal o que você está falando. É uma escolha quase, né? Alex, eu acho muito legal porque é uma jornada de conhecimento também, né, cara? É Assim, muito. Muito. Não exija das empresas que você esteja na onda da transformação se você mesmo não se abre para ela. É isso. E, ao mesmo tempo, empresas, não exige de ninguém transformação se você não dá transformação na sua empresa. Então, é uma jornada dupla de troca. Agora, se conheça. Se conheça, porque isso vai acontecer. É isso. Agora, puxa, talvez não aconteça em empresas menores, menos dinâmicas. Isso não é uma crítica a elas. São empresas menos dinâmicas que têm outro jeito de trabalhar com outra cultura organizacional. Então, cara, talvez lá tenha mais espaço E para se a sua empresa, o seu líder, enxergando a transformação como um pilar importante, tiver isso com clareza, explicar para você que faz parte do time, não julgue o seu gestor ou a sua Exato. empresa por ele pegar os 25% e, por exemplo, demitir os 25% que não quiseram, por escolha própria, puxar essa linha. Sim. Acho que é aí que está a reflexão final para quem nos ouviu aqui. Você está provocando o nosso público e acho isso muito bom. Primeiro, ter um objetivo claro. Isso. O meu futuro. Que ele falou, o E futuro. depois é o autoconhecimento. É isso aí. Olhar para a minha equipe, né? Como é que ela está hoje. Né? E assim- Frente ao que eu quero chegar. E assim, se você se sentir no 25% da tua empresa e não tá indo para frente, eu tô aberto também, viu, gente? Meu e-mail, tô à disposição. Muito bom, Funari. Muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui. O Irá, muito obrigado. Acho que foi Valeu, Alex. incrível. Eu Várias coisas para a galera anotar. E talvez essa reflexão final que rapaz, se o físico fez, eu consigo fazer. Sem dúvida. Protagonismo está na mão de cada um. consigo e tenho o que fazer. E né? tenho que fazer. Pessoal, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Até o próximo. Abraço.